Bem-vindo ao Consommation. Aqui a gente fala de consumo, com diversos dados, testes práticos e aquele toque de curiosidade que todo apaixonado por carro adora. O que gasta mais combustível? Vidros abertos ou ar-condicionado ligado? Esta pergunta é clássica. A teoria mais comum diz que em baixa velocidade, andar com os vidros abertos é mais econômico. Já em altas velocidades, o arrasto aerodinâmico faz o consumo subir, então o ar-condicionado se tornaria a melhor opção. A teoria faz muito sentido e eu concordo com ela, mas cadê os números? Cadê aquele ponto de virada em que o jogo muda? É isso que eu fui atrás, descobrir qual é a velocidade ideal para cada uma dessas condições e em que momento o consumo vira o jogo. Para levantar estes dados, realizei 3 testes diferentes: vidros abertos com ar-condicionado desligado, vidros fechados com ar-condicionado ligado, e o terceiro, vidros fechados com ar-condicionado desligado, mais comum nas regiões mais frias do Brasil. Agora, vamos ao primeiro teste: vidros fechados, ar-condicionado desligado. Estamos no trecho final do percurso. Rodando a 60 km por hora, o carro fez 16,3 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 70 km por hora. Reparem que eu não faço cortes durante o teste. Isso é para garantir a maior transparência possível. Aproveito os trechos, aliás, para compartilhar algumas informações extras com vocês. Para quem curte dados mais técnicos, adicionei informações direto da porta OBD2, como velocidade GPS, temperatura do motor, mistura de combustível, carga do motor e outros detalhes para deixar a análise ainda mais completa. Quanto ao percurso, estamos rodando num trecho plano da BR-290. Serão cerca de 10 km por teste, 5 indo, 5 voltando, tudo no mesmo dia, para evitar variações de temperatura, vento, calibragem ou qualquer outro fator que pudesse bagunçar os dados. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 70 km por hora, o carro fez 14,9 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 80 km por hora. Agora, para quem está chegando no mundo Hyundai, o Creta Action vem equipado com o motor Gama 1.6, aspirado flex, com 123 cavalos na gasolina e 130 no etanol, câmbio automático de 6 marchas, tração dianteira e, segundo a montadora, a velocidade máxima é de 172 km por hora. É um conjunto robusto e está presente em vários modelos, como HB20, Cerato, Kia Soul e muitos outros. Esse motor foi desenvolvido lá nos anos 2000 para ser moderno, econômico e resistente. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 80 km por hora, o carro fez 14,1 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 90 km por hora. Segue algumas informações gerais sobre os testes. A temperatura do motor do carro se manteve entre 81 e 83 graus Celsius. A mistura do combustível se manteve em 99,61% de etanol durante todas as voltas, bem estabilizada. E quanto ao clima, a temperatura ambiente variou entre 13 e 15 graus. É uma noite fria, mas sem chuva. O asfalto está seco, todas condições estáveis, ideais para a realização desta análise. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 90 km por hora, o carro fez 12,3 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 100 km por hora. É importante destacar que todos os testes de consumo são realizados com apenas um passageiro a bordo, mantendo sempre o abastecimento no mesmo posto de gasolina. A única exceção é o etanol, que utilizo o que já está no tanque quando retiro o carro da locadora, desde que não esteja misturado. Além disso, a calibragem dos pneus é sempre feita conforme a recomendação do manual do veículo. Tudo isso para manter uma padronização entre as análises. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 100 km por hora, o carro fez 11,3 km por litro. Agora, vamos ao segundo teste: vidros fechados, ar-condicionado ligado.
Enquanto rola a viagem, comenta aí. Já tem um Creta? Tá pensando em comprar um? Me conta também qual carro você quer ver aqui no canal. Como será que o Creta se sai com gasolina? É isso que eu vou testar assim que terminar os vídeos com etanol. A propósito, no próximo vídeo, vou mostrar a transição do etanol para a gasolina. Quero descobrir como o Creta se comporta com o aumento gradual de gasolina, subindo 10% por vez. Vai ser uma experiência bem interessante. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 60 km por hora, o carro fez 15,4 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 70 km por hora. Vou explicar as siglas que irão aparecer a partir de agora. VFAD significa vidros fechados e ar desligado. VFAL significa vidros ainda fechados, só que com o ar ligado. Mais para frente aparecerá VAAD, significa vidros abertos e ar desligado. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 70 km por hora, o carro fez 14,2 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 80 km por hora. Você confia nos dados de consumo que aparecem no painel do carro? Se você tem dúvidas, eu entendo. E foi por isso que resolvi testar na prática. Rodei 270 km e comparei o consumo indicado no painel com o consumo calculado, bomba a bomba, e também com os dados coletados via porta OBD2. E como bônus, ainda fiz o cálculo bomba a bomba usando a distância medida pelo GPS. Os resultados me surpreenderam, de verdade. Se quiser conferir todos os detalhes, o link para o vídeo está na descrição. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 80 km por hora, o carro fez 13,4 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 90 km por hora. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 90 km por hora, o carro fez 11,9 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 100 km por hora. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 100 km por hora, o carro fez 11 km por litro. Agora, vamos ao terceiro teste, modo ventania. Vidros abertos e ar-condicionado desligado. Com o fim dos dois primeiros testes, já dá para tirar algumas conclusões. Como era de se esperar, andar com os vidros fechados e o ar-condicionado desligado é mais econômico do que com o ar ligado. Isso se confirmou em todas as voltas. O interessante é que essa diferença vai diminuindo conforme a velocidade aumenta. Começou com 5,84% e terminou em 2,73%. Ou seja, em altas velocidades, a diferença reduz significativamente. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 60 km por hora, o carro fez 15,5 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 70 km por hora.
Chegamos ao final do percurso. Rodando a 70 km por hora, o carro fez 14,5 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 80 km por hora. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 80 km por hora, o carro fez 13,1 km por litro. Vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 90 km por hora. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 90 km por hora, o carro fez 11,6 km por litro. Agora vamos para o teste final. Imagina tu dentro de um carro a 100 por hora, com todos os vidros abertos, com 13 graus de temperatura e uma brisa gelada entrando direto na tua cara. Sensação térmica de freezer ambulante. E o barulho? Infernal. Acho que nenhum carro se aproximava de mim porque deviam achar que eu estava maluco. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 100 km por hora, o carro fez 10,5 km por litro. Com o fim dos testes, vamos à conclusão final. Já vimos que andar com os vidros fechados e o ar-condicionado desligado é mais econômico do que com o ar ligado, o que também se repetiu nos testes com os vidros abertos. Agora, na comparação dos vidros abertos versus ar-condicionado ligado, tivemos uma surpresa, ao menos para mim. O ponto de virada se dá apenas acima dos 70 km por hora. Até lá, é mais vantajoso andar com os vidros abertos. Eu, sinceramente, esperava que a virada ocorreria pelos 50 km por hora. E você? E por fim, mais um dado curioso. Nos 3 testes, o Creta teve um aumento expressivo no consumo ao passar de 80 para 90 km por hora, me passando a impressão de que ele foi projetado para ser mais eficiente até os 80 km por hora. Com vidros fechados, o consumo subiu 11%, com ar ligado, também 11%, e com vidros abertos, 13%. Curiosamente, minha antiga Duster 1.6 aspirada fazia o mesmo. O que você achou desses resultados? Era o que esperava? O desempenho do Creta 1.6 te surpreendeu ou está dentro do esperado? Me conta aí nos comentários. Curtiu a análise? Então, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Te desejo um dia incrível. Obrigado por ter acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!